Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. A gente fica aqui ansioso para cada semana, poder encontrar com você, podemos ter a oportunidade de juntos abrirmos a palavra de Deus e aprendermos um pouquinho mais daquilo que a Bíblia nos revela. Num tempo de tantas incertezas, de tantas confusões, num tempo onde a religião virou um meio de comércio, num tempo onde a Bíblia está sendo criticada e abandonada, nós estamos aqui para levantar o estandarte da palavra de Deus, anunciar que ela é a regra de fé e prática para nós cristãos e convidar todas as pessoas a participarem desse estudo, a conhecerem a vontade de Deus e sobretudo, ter no coração o desejo da vida eterna que Jesus prometeu para mim e para você. Por isso, independente de religião, de credo, de confissão, independente de quem você seja, onde você esteja, você é muito bem-vindo ao programa. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia, porque a partir de agora nós vamos estudar mais um tema ensinado por Jesus. Semana passada aprendemos um pouquinho a respeito da lei de Deus e anunciamos que hoje veríamos um dos mandamentos que hoje foi quase que totalmente esquecido pelo mundo cristão. Então pegue a sua Bíblia e se junte a esse grupo aqui de estudos. Nós estamos aqui com um grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil para que ao longo dessas semanas estudemos aí os ensinos de Jesus. Estamos aí nessa nova temporada dos ensinos de Jesus. Hoje chegamos a um novo tema. Vamos aprender o que Jesus ensinou sobre o sábado. Esse é o tema de hoje. Pegue sua Bíblia e se junte a nós. Agora, se você quiser ter acesso escrito a tudo aquilo que nós estamos estudando aqui, a Novo Tempo preparou para você com muito carinho um guia impresso. É o guia Ensinos de Jesus. Esse guia contém todos os 18 temas que estamos estudando aqui no Bíblia Fácil. E esse é um presente da Novo Tempo para você. Vai aparecer aqui na legenda os meios de contato que você pode solicitar esse material. Então peça o material e nós teremos o maior prazer de enviar para a sua casa. No final do mesmo, existe um questionário. Quem preencher esse questionário e acertar pelo menos 70% das perguntas, aqui está um presente que vamos enviar também para você. É um DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina a respeito desses mesmos temas ensinados por Jesus. Um material muito bom que pode ser também seu, tá bom? Peça agora mesmo, você não paga nada por isso. Sabe por quê? Porque a Novo Tempo tem um compromisso de divulgar a palavra de Deus, divulgar o Evangelho, tornar conhecidas as boas novas do Evangelho. E isso nós temos que fazê-lo como orientou Jesus para todos que desejarem. É por isso que você não paga nada por isso, tá bom? E muito obrigado a você que está assistindo e que é um anjo da esperança, porque graças ao seu apoio é que nós da Novo Tempo podemos mandar todos os dias mais de 1000 estudos bíblicos como este. É isso mesmo que você ouviu. Todos os dias saem daqui da Novo Tempo mais de 1000 estudos bíblicos para todo esse Brasil. E isso só é possível por causa do seu apoio. Se você não é um anjo da esperança ainda e quer apoiar também o Ministério da Novo Tempo, você pode acessar o nosso site, anjosdaesperanca.com, ou você pode ligar para o nosso telefone em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 30 30. E aí você se torna também um anjo da esperança. Aqui, todos já estamos com as Bíblias em mãos e vamos começar mais um tema, o tema de hoje, o que Jesus ensinou sobre o sábado, a nossa 13ª lição do nosso curso, É a 13ª semana que já estamos juntos aqui. E nós vamos mais uma vez orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora nós teremos. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos abri-la, estudá-la e queremos que o mesmo Espírito Santo que esteve lá no passado com os apóstolos e profetas, inspirando-os para escreverem esse livro, possa agora nos iluminar e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Nós queremos que a Tua palavra seja exaltada mais uma vez no estudo de hoje e nós queremos suplicar que o Teu Espírito nos dirija então em cada momento. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Semana passada estudamos um pouquinho a respeito da lei de Deus, estão lembrados? E esse texto de Deuteronômio 4,13 é um texto que eu gosto muito. Ele diz exatamente quantos são os mandamentos da lei. O texto diz assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, os mandamentos são 10.
E quando você vai para Êxodo, capítulo 20, você encontra ali todos os 10 mandamentos. Eu acho que você já passou, né, por esse texto, né? Êxodo, capítulo 20, é o local na Bíblia onde você encontra todos os mandamentos, né, agrupados. Depois você vai encontrá-los também em Deuteronômio, capítulo 5. Eles também vão aparecer lá também agrupados, os 10 mandamentos. E no Novo Testamento, você vai ter os 10 mandamentos, só que desagrupados. Eles aparecem aqui e acolá, mas você tem também os 10 mandamentos no Novo Testamento. E quando você abre a sua Bíblia em Êxodo 20, aí na página 54, né, de nossas Bíblias, olha para o versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Verso 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui está o 4º mandamento da lei de Deus. Ele aparece aqui. É claro que, como nós vimos semana passada, os mandamentos não surgiram com Moisés. Moisés foi quem transcreveu a lei, quem escreveu a lei, né? O Deus escreveu e deu para ele, né? Para que esses mandamentos ficassem claros para as pessoas. Uma vez que o povo de Israel, povo de Deus, estivera escravo 400 anos no Egito e correu o risco de esquecer dos mandamentos do Senhor. Agora foram registrados em tábuas de pedra, mas os mandamentos sempre existiram. E quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 2, aqui você tem a instituição do sábado. Então, há no Gênesis 2 instituições que Deus criou que são anteriores ao pecado. Em Gênesis 2, 1 a 3, nós lemos: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, há 2 instituições que Deus deu para o homem antes que houvesse pecado. Porque nós estamos aqui em Gênesis 2, né? O pecado só começa em Gênesis 3, quando a serpente engana Eva. Essas instituições são elas, o casamento e o sábado. Então, há 2 instituições que Deus deu para o homem e elas são anteriores ao pecado, o casamento e o sábado. Então, quando alguém ensina por aí que o sábado é do judeu ou do povo judeu, eles não sabem o que estão falando. Uma vez que o povo judeu só surgiu séculos depois da criação do homem. E o sábado já foi dado assim que o homem foi criado. Então, sábado não é para judeu, sábado é para a humanidade. Antes que o pecado surja, já estava aí. E um outro detalhe, se aprofundarmos um pouquinho mais a ideia do sábado, você vai descobrir que o homem foi criado no 6º dia e ele descansou no 7º. Então, o sábado, por essência, não é um dia para descanso físico, porque Deus deu para ele antes que ele tivesse trabalhado. O sábado é um dia de contato com o Criador. Então, você não trabalha para descansar no sábado, você descansa no sábado para trabalhar. Mas a função básica do sábado não é nem o descanso físico, é o contato com Deus no dia que Ele criou para ser adorado. Então, Deus cria o homem no 6º dia e Ele já separa 24 horas para estar com esse homem. Então, uma vez por semana, Deus escolhe de forma especial estar com o homem. É claro que a gente está com Deus todos os dias, né? Mas Deus escolheu um dia em cada 7 de forma especial para a gente se esquecer das atividades seculares e que a nossa mente se volte para as coisas espirituais. É por isso que a cada 7 dias nós passamos por essa experiência de descanso. Fernanda? Então, pastor, eu já ouvi pessoas me falar da seguinte forma. No tempo da criação, o calendário não era como agora. Uhum. Então, como eu sei que o sábado de hoje é o sábado daquela época que Deus instituiu que o 7º dia seria o sábado?
É porque eu já ouvi falar, inclusive, que alguns falam, né, que o tempo que Jesus ressuscitou não foi 3 dias literais, porque o tempo não é igual naquela época. Então, assim, essa questão de calendário, de o dia ter 24 horas, como a gente vê hoje, era assim nessa época? Ok. O dia ter 24 horas sempre foi assim, né? E nós vamos ler um texto que vai nos ajudar. Agora, falando um pouquinho que você falou a respeito da questão da semana, né? Se estamos guardando o mesmo sábado ou não, dê uma olhadinha aí para Gênesis, no capítulo 1 mesmo. Olha comigo o verso 14 de Gênesis 1. Gênesis 1, 14. Deixa eu ver se é o 14 mesmo. Depois disso, ou disse também Deus, certo? Gênesis 1, 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o quê? O dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Os luzeiros que Deus colocou no céu, eles serviriam para quê? Olha o que diz o texto. Sinais, estações, dias e anos. Por que eles serviriam para sinais? Vamos para Lucas 21 e Mateus 24. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e esses sinais vão anunciar a brevidade do Filho do Homem. Então, os astros que Deus criou no quarto dia da criação, Deus já havia dito no primeiro capítulo de Gênesis de que um dia eles seriam usados para sinais. Não só para anunciar a vinda do Filho do Homem, mas sinais para a cura do rei Ezequias, quando o sol retrocedeu 8 graus ou 10 graus. Sinais na luta do povo de Israel nos dias de Josué, quando o sol parou. Então, os astros sendo usados como sinais. Agora, eles também seriam usados para governar as estações. Nós temos 4 estações no ano. No mundo inteiro é assim. Agora, por que você tem o verão? É o momento em que a Terra está mais próxima do Sol. Por que você tem o inverno? É quando a Terra está mais longe do Sol. E quando é que vem a primavera e o outono? São os 2 solstícios, quando eles estão no estágio intermediário. Então, os astros governam as estações, mas eles também governam os dias e anos. Como que o Sol governa o dia? É porque a Terra dá uma volta em torno do seu eixo imaginário e nós temos 12 horas de frente para o Sol, que é o dia, e 12 horas a face da Terra está voltada contra o Sol, é a noite. Então, o dia sempre teve 24 horas. Agora, por que nós temos o governo dos anos também? Porque é a volta que a Terra vai fazer em volta do Sol. E para isso ela demora 365 dias. Então, nós chamamos esses movimentos de rotação, o dia, e translação, o ano. Agora, cadê o ciclo semanal? Que astro Deus pôs para governar a semana? Nenhum. Sabe por quê? Porque Deus, em sua onisciência, sabia que o Sol pararia, que o Sol voltaria, e isso tudo influiria num dia, tornando o dia maior ou menor, mas o mesmo dia. Agora, você não encontra nenhum astro governando a semana, porque Deus não deixou para nada que Ele criou o governar a semana. Ele governa a semana com o sábado. Então, a cada 7 dias, você tem um dia santo. E você pode estudar todos os calendários do mundo e você vai ver que o ciclo semanal nunca se perdeu. E se hoje nós estamos num dia da semana, o mundo inteiro celebra esse mesmo dia. E se você pegar o mundo ocidental, a principal mudança de calendário nossa aconteceu em 1582. Foi quando mudamos do calendário juliano para o gregoriano. Nessa mudança, 10 dias foram suprimidos da história. O dia 4 de outubro foi seguido pelo dia 15 de outubro.
E esses 10 dias foram exterminados para que os solstícios coincidissem com as colheitas, que estava tendo um problema. Isso foi resolvido. Só que o dia 4 foi uma quarta-feira e o dia 15 foi uma quinta-feira. Suprimiu-se 10 dias do calendário, mas a semana permaneceu no seu mesmo ciclo. Da quarta foi para a quinta, foi para a sexta e foi para o sábado. É por isso que não existe nenhum estudo no mundo para dizer ou provar que o ciclo semanal se perdeu em algum momento da história. Você pode ter um dia mais longo ou um dia mais curto, você pode ter um ano que foi alterado, 10 dias que foram suprimidos, mas toda segunda-feira foi seguida por uma terça, que foi por uma quarta, que foi por uma quinta. É por isso que o sábado que a gente guarda hoje é o mesmo sábado de 7, desde a criação, há 6.000 anos atrás. E você não encontra prova científica do contrário. Não é belo isso? Como que Deus supervisiona a criação? Esmeralda. Então, pastor, é uma dúvida, né, que eu quero tirar. Que as pessoas falam assim que seria errado, né, reservar um dia todo na semana para descanso, né, e adoração a Deus. E aí, quando a gente lê em Romanos 4:5, né, dá a entender que cada cristão decidiria qual seria esse dia. Deixa eu só ler o que fala em Pode ler. Romanos 14. Romanos, qual é o texto que você vai ler? É Romanos 14, versículo 5. 14:5. Pode ler para a gente. E fala assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E aí dá a entender assim que a gente escolheria, a gente poderia escolher o dia. Bom, Que não seria especificamente o sábado. vamos pensar que Paulo esteja falando isso. Aí vamos raciocinar. Deus criou o mundo e deu o 7º dia. Passa-se séculos, ele escreve a sua lei e ele dá o sábado. Passa-se séculos e o sábado continua sendo guardado. Passam-se 4.000 anos, vem Cristo e o sábado continua sendo guardado. Inclusive, vamos ler textos hoje falando que o próprio Jesus respeitava o sábado. E isso é lógico, porque se Cristo não respeitasse o sábado, ele teria pecado. E se ele pecasse, ele não poderia ser o seu Salvador. Se Jesus cometeu algum pecado, ele também precisa de um Salvador. Agora, será que Paulo, depois de 4.000 anos de história, o sábado sendo santificado pelo povo de Deus, o próprio Cristo guardando o sábado, aí Paulo vem e diz assim, você escolhe o dia que você quer guardar. Será que é isso que Paulo está dizendo? Bom, mas não foi esse mesmo Paulo que disse que a lei de Deus ela é justa, que o mandamento é bom, que nós temos que viver pelos preceitos da lei? Então, quando a gente analisa toda a Escritura, não pode ser isso que Paulo está dizendo. Até porque nós vamos ler uns textos hoje que mostram que o próprio Paulo guardava o sábado. Bom, se ele mesmo guardava o sábado, ele não vai estar desaconselhando ninguém. Agora, quando a gente olha para Romanos 14, qual é o tema que está sendo discutido aqui? É que nós temos que ser tolerantes para com aqueles que são fracos na fé. Aí você começa a ler o contexto e você vai perceber que o que estava acontecendo é que gentios estavam se batizando, aceitando a Cristo, e os judeus queriam colocar sobre eles julgos que não estavam nem na lei. Então, coisas que haviam ficado no passado, e haviam ritos judaicos que foram desenvolvidos ao longo dos séculos e que eles queriam colocar isso sobre os gentios. É Paulo que vai combater isso. Agora, quando Paulo diz que um faz diferença entre dia e outro dia, nós temos que entender que na Bíblia a expressão sábados, no plural, também é usada em alusão às festas religiosas de Israel, que eram 7. E nós entendemos que todas essas festas tiveram seu cumprimento em Jesus Cristo. A Páscoa, a primícias, os pães asmos, etc. O próprio Pentecostes, a festa de Pentecostes que se celebrava lá, ela teve o seu cumprimento também antes que Paulo se convertesse, lá em Atos capítulo 2. Então, o que Paulo está combatendo são ideias judaizantes. E certamente não pode ser o sábado, porque esse é um preceito da lei.
E se você acasa isso com o que diz Tiago, né? Qualquer que guarda toda a lei, nós lemos esse texto do dia, né? Tiago 2,10, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então, a sua dúvida é muito importante, porque tem muitos textos da Bíblia, não muitos, alguns textos que a gente lê, que parece dizer isso. Mas quando a gente estuda a Bíblia toda, percebe que não é isso que está dizendo, né? Porque senão o próprio Paulo não se sujeitaria à guarda do sábado. E nós vamos ler hoje que ele mesmo guardava o sábado, certo? Bom, nós vamos avançando aqui, Adilson. Eu sei que é um raciocínio errado, mas ele existe. Os dias não eram denominados ainda. Segunda, terça, quarta, quinta não eram denominados. Então o sábado ficou sendo apenas um nome. Será que não que Deus quis dizer que você trabalharia 6 dias e reservaria o 7º para se dedicar ao Senhor? Não especificamente esse dia que recebeu o nome de sábado? Porque em outras línguas o sábado não existe, não é? Você vê no português é o sábado, você vai para outras línguas é Saturday, é o dia de Saturno, né? Então eles não precisam cumprir o sábado, porque eles não têm. Não é mais ou menos esse. Raciocínio é errado, mas ele existe. Sim, ele é errado pelo seguinte, porque o mandamento não permite essa abertura. O mandamento diz assim, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Não importa o calendário, os nomes são diferentes, mas a sequência de 1 a 7 é universal. Então nós, do Brasil, brasileiros, chamamos de sábado, que é um termo muito apropriado à palavra Shabbat, que significa descanso, né? Aí já na língua inglesa vai usar uma expressão que é Saturday. Só que o Saturday é o 7º dia. Então não importa o nome que se dê, ele é o 7º dia. Então não importa a língua ou o nome que se dê ao 7º dia, mas o 7º dia tem que ser um Shabbat, tem que ser o dia de descanso. Não pode ser o 1º, nem o 3º, nem o 5º, porque não foi essa orientação divina. Então não importa que nome se dê aos dias da semana. Dentro do ciclo semanal, que é universal, o 7º dia tem que ser o dia de descanso. E na língua hebraica é o Shabbat, né? Para nós coincidiu a palavra portuguesa, é muito parecida, né? E só um complemento, é o sábado, ok. Mas por que se começa depois das 18 horas da sexta-feira? Porque em Levítico 23, nos ensina que nós devemos celebrar o sábado de um pôr do sol a outro pôr do sol. E quando Deus criou o mundo, a expressão que aparece em Gênesis 1, em todos os dias da criação, é assim, houve tarde e manhã o 1º dia. Houve tarde e manhã o 2º dia. A expressão tarde é uma alusão às 12 horas sem sol. E a expressão manhã é 12 horas de sol. Então, quando Deus cria o mundo, primeiro veio a noite, depois o dia claro. É por isso que aparece em Gênesis 1, houve tarde e manhã o 1º dia, tarde e manhã o 2º dia. Então, o homem moderno convencionou a virada do dia na meia-noite, mas na Bíblia é quando o sol se põe. Então, pôr do sol, ele marca o fim de um dia e o começo de outro. Não é o nascer do sol, o pôr do sol. Então, é por isso que Levítico 23 vai dizer isso, de um sábado a outro, de um pôr do sol a outro, celebrareis o vosso sábado. Certo? Esmeralda? É assim, eu estou sendo assim, muito repetitiva, mas eu creio que a minha dúvida também são dos vários, né, as pessoas que estão nos assistindo. Claro, e aqui a gente está aqui para tentar tirar dúvidas, né? Sanar essas dúvidas, né? Que a gente aprende, né, que é ensinado, que os cristãos não são obrigados a guardar o sábado, né? Fala que Cristo, né, deve seguir a lei, né, de Cristo, que Cristo é amor, que é como se essa lei, né, sobrepõe, né, deixa essa outra de lado. Qual que fica de lado? Então, aí eu queria também, assim, Colossenses 2, 16, 17, eu queria só tirar essa dúvida. Sim. Quando fala assim, ó, ninguém, pois, vós julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, né? Dá um entendimento de que aquilo que
que as pessoas estão enfatizando, né, que Cristo, o amor de Cristo, né, que segue agora Cristo, que isso ficou para trás. Ok. Esse, de fato, é um texto muito lido hoje por nossos irmãos, né, pentecostais, protestantes, né, para defender que o sábado não está mais em validade. Mas vamos mais uma vez raciocinar com Paulo em Colossenses? Ninguém, pois, vos julgue. Então, o problema que Paulo está discutindo não tem nada a ver com as leis, tem a ver com o juízo que se faz das pessoas. Ninguém é árbitro sobre ninguém. O que Paulo está condenando é o juízo alheio. Eu não posso julgar ninguém. Só que Paulo diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida. Tudo bem. Eu posso, como um cristão, comer o que eu quiser e beber o que eu quiser? Não, posso ou não posso? Não. Mas espera aí, não é isso que Paulo está dizendo em Colossenses 2,16? Que ninguém tem que me julgar pelas coisas que eu como ou bebo? Então eu posso tomar a cachaça que eu quiser? Eu posso ficar embriagado todo dia? Eu posso comer o que eu quiser e ninguém é responsável por isso? Se eu disser que esse texto está eliminando o sábado da vida do cristão, eu tenho que concordar que o cristão pode comer e beber o que ele quiser e ninguém tem que falar nada sobre isso. Bom, mas quando eu leio a Bíblia, não é isso que ela ensina. E se certamente não se aplica à comida e bebida, também não se aplica às leis, principalmente a lei moral, que é a lei do sábado, né? Então o verso ele tem que dizer uma coisa ou outra. Ou ele está liberando tudo, ou então não é isso que ele está dizendo. Então eu prefiro crer que não é isso que ele está dizendo. O que Paulo está condenando mais uma vez é o juízo sobre as pessoas e mais uma vez no pano de fundo você tem aí a ideia dos judaizantes que envolvem as festas de lua nova e tudo mais, algumas tradições que os judeus queriam que os cristãos convertidos mantivessem. Agora um outro detalhe na sua fala que é importante. Cristo trouxe uma nova lei, né? Dizem por aí. Aquela lei ficou no passado, não é? Aquela lei ficou no passado, mas espera aí. Se aquela lei ficou no passado, então nós podemos hoje adulterar? Nós podemos matar? Nós podemos roubar? Aquela lei ficou no passado? Ah, não é a lei. É o que então? É só o sábado. Tá bom. Como é que você me tira só o sábado da lei? E o restante? É. Aonde está na Bíblia uma autorização para você tirar só o sábado? O sábado pode quebrar, os outros 9 não. Bom, então nós não podemos usar nenhum texto mais para a lei. Porque se eu disser que a lei foi abolida, que a lei não tem mais validade, que o que importa agora é amar a Deus e ao próximo, as pessoas entendem mal esse texto. Amar a Deus e o próximo significa eu amo a Deus e guardo os 4 primeiros mandamentos, que se relacionam você com Deus. Eu amo ao próximo, eu guardo os outros 6, porque é você com o próximo. Então Jesus ele resumiu os 10 em 2, né? Então, pastor, a gente, de certa forma, sofre a influência do catolicismo? Claro! Que, né, e nós vamos ver no estudo de hoje que a influência é do catolicismo, porque essa mudança de dia de guarda, essa pregação de que o domingo é o dia santo, isso surge na Idade Média com a Igreja Romana. É a influência, sim. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos vamos dar sequência a esse estudo e vamos tentar tirar as dúvidas aí. Não sai daí, a gente volta em mais alguns instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo o que Jesus ensinou sobre o sábado. E assim que terminamos o primeiro bloco, já vimos alguns textos, veremos outros agora e tínhamos uma pergunta com a Gisele. Pois não, Gisele? 2 pontos que eu gostaria de colocar, pastor. Primeiro, o que dizer para as pessoas que talvez até gostariam de seguir o sábado, mas por uma questão de trabalho não pode? Tá? Pessoas que trabalham em comércio, transporte, né, público, área de saúde. E o outro ponto é, se estes empresários, os patrões dessas pessoas, eles teriam alguma responsabilidade nisso, no caso da pessoa não poder guardar o sábado. Vamos começar com a segunda pergunta. O mandamento é muito claro quando diz assim, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Então, se eu tenho uma empresa
todos que trabalham para mim. E se eu os coloco para trabalhar no sábado, eu me torno quebrador do sábado. Porque o meu servo não pode trabalhar para mim no sábado. Esse é o primeiro ponto. Com relação agora à guarda do sábado e as atividades que a gente desenvolve. É claro que é uma questão de fé. Agora, eu não tenho na Bíblia a autorização que por causa do trabalho eu vou quebrar o sábado. Até porque Deus, que é o Criador, Ele disse assim, você vai trabalhar 6 dias, mas o 7º, que é o sábado, você não trabalha. Quer dizer, se Deus que me criou está dizendo que eu tenho 6 para trabalhar, mas eu não posso nesse 7º, porque é um dia que Ele separou, é um dia que Ele santificou, eu não posso desobedecê-lo. Não há desculpas para isso. Ah, pastor, mas espera aí. Se eu não trabalhar no sábado, eu vou perder meu emprego. E eu não posso perder meu emprego porque tenho uma família para sustentar. Bom, deixa eu fazer uma pergunta então. Suponhamos que eu seja um cristão e trabalho no escritório de contabilidade. Eu sou um cristão, quero viver os valores que a Bíblia ensina. E o meu patrão diz assim, olha, eu quero que você faça uma adulteração aqui nesse orçamento. Porque nós precisamos fazer aqui um caixa 2. Então você adultera para mim isso aqui. E você vai fazer aqui uma falcatrua nesse processo aqui contábil. Como cristão, o que eu devo fazer? Eu aceito a orientação do patrão e eu passo a fazer todo mês a falcatrua para roubar dinheiro indevidamente? Isso é aceitável para um cristão? Talvez você diga assim, não é, pastor. Não podemos roubar, é mandamento. Mas espera aí, se eu não posso fazer uma falcatrua e roubar no meu trabalho, por que é que eu posso trabalhar no dia de sábado? Então as provas são desse jeito. Agora, o que eu posso dar para você, Gisele, para todos que estão assistindo, é que nós hoje temos mais de 20 milhões de adventistas no mundo. Eles não trabalham no sábado. E eu não conheço um adventista passando fome. Se você vai a Israel, até hoje a nação de Israel guarda o sábado. É um país que para no dia de sábado. Agora, é claro que existem algumas áreas que nós entendemos ser essenciais à vida. E a Igreja Adventista, por exemplo, ela tem uma rede hospitalar mundial. Aqui em São Paulo nós temos o Hospital Adventista, nós temos em Belém, temos em Manaus, temos em Campo Grande. Lá está o Hospital Adventista. Como é que ele faz no sábado? Ele fecha as portas? Não. Nós mantemos aquilo que é essencial ao salvar a vida. Nós temos uma cirurgia eletiva. Ela pode ser feita na segunda, na quinta, nós nunca vamos marcar para o sábado. A gente opera em outro dia. Agora, houve um acidente, a pessoa chega no Hospital Adventista num sábado, precisando de um atendimento médico. Lá estará a equipe médica para atendê-lo. Por quê? Porque é uma questão de vida ou morte. Agora, eu preciso fazer compras para minha família, comprar o arroz e o feijão. Eu tenho 6 dias na semana para isso. Não compro no 6 e vou no sábado comprar. Isso não é aceitável. Então veja, a única coisa que a igreja entende, com base no discurso de Cristo, e até vou ler esse texto, é que nós temos que salvar a vida. E aquilo que envolve salvar vida, nós vamos fazê-lo no sábado. É por isso que os hospitais adventistas não fecham ao sábado. E o que acontece com os médicos, por exemplo, que vão lá dar plantão para salvar a vida? A orientação que se dá é que ele não põe a mão nesse dinheiro. Nós, como igreja, vamos ter que pagá-lo, certo? Porque nós temos que pagar o funcionário. Agora, tudo que ele recebe no sábado, ele deve reverter para alguma ação social. Porque se ele não reverter e usar o dinheiro, ele também está recebendo para trabalhar no sábado. Então, a gente entende que o trabalho dele tem que ser voluntário no sábado. Ele reverte aquele valor para um fundo social, doa para uma família carente, compra cesta básica, o que ele quiser, e não põe a mão no dinheiro. Então, o trabalho dele foi de salvar vidas e ainda ficou sendo um trabalho voluntário. Cíntia. Pastor, a legislação brasileira protege o adventista ou quem decide por não trabalhar no sábado? A legislação, em alguns casos, protege e outros não. Então, o conselho que nós damos para a nossa membresia é o seguinte: você tem que ser o melhor funcionário da sua empresa. Por quê?
Porque no dia que você precisar santificar o sábado, a empresa não vai querer perder você. E a empresa vai abrir mão do dia para ter um bom funcionário. Agora, se eu sou um funcionário que não sou exemplar, não cumpro bem as minhas atividades, quando solicitar esse privilégio, pode ser que ele me seja negado. Agora, nenhuma empresa quer perder um excelente funcionário. Então, essa é a moeda de troca que a gente diz para o membro da igreja. Seja o melhor funcionário da empresa e eles não vão querer perder você por causa do sábado. Eles vão te dar o sábado e vão continuar com você. Adilson. A minha pergunta divide-se em duas, mas eu dependo da sua resposta para fazer a segunda. Tá bom. Então, o que é pregado é o seguinte: vamos respeitar o sábado, vamos ficar todo trancado em casa o dia inteiro, sem fazer nada. Não. O sábado foi dado com um propósito, que nós nos relacionássemos com Deus. Jesus disse que o sábado é um dia lícito de se fazer o bem, então nós podemos incluir algumas atividades dentro da guarda do sábado. Primeiro, nós reservamos parte do dia para adorarmos a Deus, para estarmos numa casa de culto. Lá nós estudamos a palavra, nós louvamos ao Senhor, nós nos confraternizamos. Segundo aspecto, esse dia tem que ser reservado para a família. Eu vou dar para minha esposa e para os meus filhos a atenção que eu não pude dar ao longo da semana, porque estava trabalhando. Terceiro, é um dia de se fazer o bem. Nós vamos visitar asilos, visitar hospitais, visitar orfanatos, levar palavra de esperança, auxílio aos que carecem. E quarto, nós vamos usar o dia para falarmos de Jesus para as pessoas. Então não é um dia para ficar em casa dormindo, é um dia de atividades espirituais, sociais, religiosas. Tá, agora a segunda, porque eu já esperava que fosse essa a resposta. Nós vamos fazer tudo isso a pé, sem luz, na luz e vela e sem água, porque quem está trabalhando tem que alguém trabalhar para ter luz, ter água. Se eu depender de um ônibus, do metrô. Se eu depender de um ônibus, de um metrô, eu posso pegá-lo. Primeiro que eu vou pegar esse ônibus e esse metrô para fazer uma obra para o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Mas tem alguém trabalhando. Tudo bem. Agora deixa eu te perguntar. Se eu não for pegar o metrô de São Paulo, ele vai passar? Quer dizer que todo mundo para, então? Não. Se eu não for, o metrô vai continuar passando? Então ele não está lá por minha causa. É por isso que eu posso pegá-lo. Ele vai trabalhar independente de eu estar lá ou não. Já que ele vai trabalhar, eu vou usar essa facilidade. Agora, ele não vai por minha causa, porque se eu não for pegá-lo, ele vai continuar trabalhando. Eu não estou colocando ele para trabalhar para mim. Você entendeu? O meu servo não trabalha para mim, mas se eu não for, o metrô vai passar. Então, mas aí voltando à pergunta, então vamos supor uma teoria que todo mundo respeite as leis de Deus, 100%. Certo. Vai ficar todo mundo em casa. Não. Nós iríamos para qualquer local que pudéssemos ir a pé, nos nossos carros. Nós temos carro para quê? A gente poderia... O que acontece com Israel, o país de Israel? O país de Israel não para no sábado. Agora, o metrô não precisaria rodar. Quem é que vai precisar do metrô se todo mundo vai usar o seu carro, vai estar perto de casa, vai visitar o hospital do bairro? Não ia precisarmos ir para longe, certo? Então, na realidade, é verdade que eu concordo com você que essas são as questões sérias que nós temos que pensar. Nós vivemos num mundo imperfeito, essa é uma realidade. Vivemos num mundo imperfeito. Agora, nós não temos desculpas para tentar driblar e ficar contra aquilo que o próprio Senhor revelou em sua palavra, certo? Mas vamos ler alguns textos mais e nós vamos clareando mais nossas ideias, cada vez mais. Vamos aqui. O que disse Jesus acerca do quarto mandamento? O que ele falou sobre o sábado? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Deus não criou um homem porque tinha um dia para ser guardado. Deus criou um dia porque tinha um homem que precisava de descanso físico. E você vê essa máquina complexa que é o corpo humano, né? Você põe um celular para carregar e ele em meia hora carrega para aguentar uma semana ou duas sem carregar a bateria. Você pega um ser humano, a gente fica acordado 16 horas e tem que dormir 8 para voltar às baterias. Tão complexo que é o ser humano. E a cada 7 dias temos que parar um dia. Isso é fisiológico.
Na Europa, por um tempo, eles tentaram mudar a semana de 7 para 10 dias e a população começou a cair em enfermidades. Por quê? Porque nós biologicamente precisamos de cada 7, um dia para descanso. E se você observar, até a natureza procede assim. Até os animais, num dia de sábado, se comportam de formas diferentes. Eu tenho N relatos disso. Até no sábado, até os animais têm um comportamento diferente. Ou seja, Jesus disse que o sábado veio para ajudar o homem. E Ele é Senhor do sábado. O que é a palavra Senhor? Dono, proprietário. Não é dele. Por isso diz a Bíblia, 6 dias você trabalha, mas o sábado é o sábado do Senhor teu Deus, não é seu. Lembra do dízimo? Não é seu. O sábado não é seu. Ah, eu vou trabalhar. Pode, mas é pecado porque ele não é seu. Pode porque você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Você pode usar o seu dízimo como você quiser? Você pode. Deve? Não, porque ele não é seu. Agora você tem livre-arbítrio. Então, poder é uma coisa, dever é outra, né? Mas nós temos livre-arbítrio. O sábado foi observado no Novo Testamento? Sobre Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Verso 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus respeitava todo o sábado. Não, pastor, porque ele era judeu. Não é porque era judeu. Foi Jesus quem criou o sábado. Ele respeitava o sábado porque ele criou, porque é um mandamento que ele deu. E se ele não respeitasse o sábado, ele teria quebrado a lei que ele mesmo instituiu. E se ele tivesse quebrado a lei, ele precisaria também de um Salvador. Daniele? Pastor, em relação à guarda do sábado, nós sabemos que Paulo foi o menor dos apóstolos e tem um versículo que eu achei interessante de repassar, Mateus 5, que fala assim, no verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele se colocou como o menor dos apóstolos. E foi ele, o apóstolo, chamado para os gentios. E o entendimento da guarda do sábado, não é, de grande parte das denominações, daí eu e meu marido fizemos parte de algumas denominações, né, até chegarmos onde estamos. A maioria pensa que em Gálatas 4, verso 4, a partir do 21 ao 31, fala sobre a alegoria de duas alianças, Sara e Agar, falando que Agar é escrava da lei, não é? Por isso as pessoas que mantêm a lei. E Sara, na verdade, era livre por causa da nova aliança com Cristo. Então, nós entendemos que algumas pessoas entendem, né? Nós estamos nos esclarecendo a respeito disso. Que a guarda do sábado não seria necessária em virtude do apóstolo Paulo ter sido chamado para os gentios. E os gentios não precisarem do jugo da lei. Não é? Então, a questão de manter a lei seria estar escravo da lei e na nova aliança eles estarem com isso, com essa liberdade, tá certo? Okay. Vai ter uma passagem em Atos também sobre isso, mas eu queria que nessa alegoria o senhor nos dissesse como interpretar. Ok. Começando pelo texto de Mateus, que você leu aí no capítulo 5, né? Foi isso? Mateus no capítulo 5. O versículo foi o 19 que você leu? 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, pôs que um dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. O que é essa expressão mínimo? É que ele vai se salvar e vai ser um dos menores nos céus? Não. O significado de mínimo é que ele não é digno do reino dos céus.
Então, aquele que violar e ensinar, ele não é digno do reino dos céus. Esse é o sentido de mínimo. Até porque outro dia foi até a Fernanda que leu um texto de Apocalipse, né? Capítulo 22, onde diz lá que aquele que fizer algum acréscimo, né, à profecia, ou aquele que tirar da profecia, vai perder a sua parte da árvore da vida ou vai ter aumentado as suas pragas. Então ninguém pode acrescentar nem tirar. O próprio Cristo disse isso, né? Em Mateus 5, 17 e 18. Se você ler o verso 20, que é o próximo verso, dá a entender justamente isso. O verso 20 diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, em paralelo com jamais entrareis no reino dos céus, está em ser o mínimo, em não ser digno. Então, aquele que faz alteração, ele não entra no reino dos céus. Outro detalhe, se houvesse a necessidade de uma alteração na lei, e é o próprio Cristo quem estaria ensinando essa autorização, ele mesmo teria feito essa autorização. Por que ele se submeteu ao mandamento e deixou para que outro fizesse? E se Paulo quer mudar a lei, por que é que em Atos, capítulo 17, verso 2 e 18, 4, você tem um Paulo que continua a guardar o sábado? Quer dizer, então não tem lógica. Paulo primeiro diz que o sábado tem que ser de alguma forma anulado, mas ele mesmo continua guardando o sábado. Então, a gente usa aquela questão de interpretação, os textos que são aparentemente difíceis têm que ser elucidados por outros textos mais fáceis. Então, se ele mesmo guardava o sábado, ele não pode, em momento algum, estar querendo declinar desse ensino, né? Então, mínimo e máximo aí não são... Não tem a ver com graus de salvos, mas com dignidade ou não de entrar nos céus. Então, o mínimo não entraria e o máximo vai entrar, não é? Sim, porque esse não fez alteração na lei, né? Certo. E em Atos, que eu já tinha citado antes, 15, também é usado para reforçar que a guarda do sábado não foi confirmada no Novo Testamento, como se a guarda do sábado tivesse sido abolida. Não pela Igreja Católica, mas pelo próprio apóstolo Paulo, por conta dos gentios. Ok. Então, em Atos 15, ele vai falar sobre, no 19, a partir do 20, diz assim, 19. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Aí fala sobre a questão do que seria, de fato, o decálogo, não decálogo porque seria resumido, né? Não seriam 10. Mas para os gentios especificamente, não seria necessário, aqui dá a entender isso, que para os gentios, por causa do jugo da lei, porque eles não estavam acostumados em seguir o decálogo, bastaria que eles não idolatrassem, não comessem carnes sufocadas, nem sangue e nem fornicação. Mas para isso, para esses bastariam. Então ele não fala aqui nem o sábado, não é? E só, acredito que seria só o sábado mesmo, que seria o jugo para os gentios. Vamos pensar que Paulo esteja nesse texto dizendo que era suficiente para os gentios, agora convertidos ao cristianismo, praticassem a abstenção dessas 4 coisas e não ficassem debaixo do jugo da lei. Como é que nós encararemos os outros mandamentos? De honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar. Isso também seria tirado do jugo do gentio? Como se incluindo o que Jesus tinha falado, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e esses outros detalhes aqui para os gentios. Agora, quando perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E ele resume os 10 em 2, o que ele faz nesse momento?
Ele está cancelando os 10 em nome dos novos 2 mandamentos, ou ele está tentando sintetizar os mandamentos em 2 tipos de relacionamento? É lógico que eu tenho que ficar com a segunda opção. Nós sabemos que as tábuas eram 2, e documentos judaicos que são extra-bíblicos mostram que na primeira tábua estavam os 4 mandamentos e na segunda os 6. Porque nessa primeira tábua havia 4 mandamentos que é você com Deus. Não envolve o próximo. Não terás o Deus diante de mim, não farás para ti mais escultura, não usar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado. Isso é você com Deus. Agora, honrar pai e mãe, não matar, roubar, adulterar, dizer falso testemunho, é você e o próximo. Então Jesus diz assim, o maior é esse, é amar a Deus. O segundo é amar o próximo. Ou seja, ele pegou a lei e resumiu. Mas quando você faz um resumo, você não anula nada do que está sendo dito. Então Cristo não anulou em momento algum a lei. Se eu ensinar, e concordo com você que muitas igrejas por aí ensinam isso, se eu ensinar que agora são 2 mandamentos, o que importa é amar a Deus, o que significa amar a Deus? E os 4 mandamentos, eu posso ou não quebrá-los? Claro que eu não posso quebrá-los, porque se eu quebrá-los eu não amo a Deus, tudo bem. Eu tenho que amar o próximo. E os outros 6 mandamentos? Eu posso quebrar alguns deles? Claro que não, porque é pela observância dos 6 que eu amo o próximo. Então que muito pastor tem que entender, muito líder religioso, muito missionário, é o seguinte, Jesus não cancelou nenhum mandamento, ele resumiu. Agora, com base nesse discurso de resumir amar a Deus e ao próximo, as pessoas querem apenas tirar daí o sábado. Se ele resumiu e eu não preciso mais guardar o sábado, então eu também posso agora matar, posso roubar, posso adulterar. Não, isso você não pode fazer. Mas por que o sábado eu posso? Então, Daniel, essa é a grande controvérsia e ela de fato é a maior controvérsia cristã da atualidade. E por que o Bíblia Fácil traz essa temática à tona? Porque o Espírito de Deus, ele conduz a nós a toda a verdade. Essa é a questão. Vamos pensar um pouquinho mais no texto de Paulo. Olha aqui em Atos mesmo, olha o que diz Atos capítulo 17, verso 2. O texto diz assim, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com ele acerca das Escrituras. Atos capítulo 18, verso 4. Todos os sábados discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos. Mas espera aí, no capítulo 15 esse Paulo tira o sábado e no 17 e 18 ele continua guardando o sábado? Esse Paulo no mínimo é maluco. Não, pastor, você tem que entender que em Atos 17 e 18, Paulo está indo para a igreja no sábado porque os judeus iam para a igreja no sábado. E ele era judeu. Irmãos, tira isso da cabeça. Sábado não é de judeu. Judeu guarda o sábado, porque judeu era o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas o sábado é do homem. Bom, e se você pegar então no capítulo 16 do livro de Atos e for aqui então para o versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, onde diz que Paulo ia para um local onde parecia haver um momento de oração. E lá, 13, Paulo 16, verso 13. Assim diz o texto, no sábado saímos da cidade para onde, amigos? O que havia junto do rio? Parecia que havia um lugar de quê? Oração. Cadê a sinagoga do sábado? Ele não foi para a sinagoga, tinha alguém fazendo um culto. Eu vou lá cultuar com eles, porque era sábado. Então Paulo esperava o sábado para guardá-lo. Não importa se na sinagoga, não importa se na beira do rio. Aí você pega aqui Lucas, capítulo 23, versos 54 a 56, aqui diz assim, era o dia da preparação e começava o sábado. Sabe como a Bíblia chama sexta-feira? O 6º dia? A Bíblia, dia da preparação. E por que chama assim? Porque eu tenho que me preparar para receber o sábado. A Bíblia diz que é o dia da preparação. Aí diz o texto, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o quê?
um mandamento. E sabe quem é que estava entre essas mulheres aqui? A própria mãe de Jesus. Então essas mulheres aqui guardavam o mandamento. Aí alguém diz assim para você, nós não temos no sábado ou no Novo Testamento nenhuma referência aberta ao sábado. Bom, eu nem li tudo para você, né? Mas pelo menos uns 7 textos eu já li. Eu nem li tudo. Não temos? Vá para Hebreus capítulo 4. Paulo cita na íntegra o 4º mandamento da lei de Deus. Não tem nenhum texto? Bom, se nós não lermos o Novo Testamento, não há. Se a gente lê, há. Então a Bíblia não deixa dúvidas. E o que a gente entende é que esse mandamento seria o quê? Ele seria perseguido. Já nos dias de Cristo foi, né? Jesus mesmo foi perseguido por questões do sábado, como Marcos 3 mostra. E eles acusaram Jesus de haver quebrado o sábado, porque Jesus curava, porque Jesus perdoava, porque os discípulos colheram espigas. Porque a gente tem que entender que todas as controvérsias que Jesus teve com relação ao sábado foi para trazer para eles a visão clara do que é o sábado. Porque o judeu havia acabado com esse mandamento. O judeu havia criado mais de 600 leis que tornaram o sábado um fardo para a nação. O que Cristo veio fazer foi tirar esse fardo e mostrar para eles a beleza do sábado. Você sabe qual é a maior bênção que a Igreja Adventista tem para oferecer a qualquer pessoa? É o ensino do sábado. Porque se nós guardarmos o sábado, como a Bíblia pede, nós teremos um dia para a família, um dia para manter a saúde pelo descanso, um dia anti-estresse, um dia para parar todas as máquinas, todas as fábricas, para beneficiar o nosso planeta, um dia para adorarmos a Deus de forma exclusiva, é a maior bênção que nós temos. E interessante, a maior bênção que nós temos para pregar, para anunciar, porque Cristo deixou em sua palavra, essa é a bênção dele, né? Que a gente está aqui anunciando, e muitas pessoas se revoltam contra esse mandamento, que é o mandamento do próprio Senhor. Então, você quer fazer uma coisa interessante? Experimenta você guardar o sábado. Experimenta tirar esse dia como um dia especial na tua vida. E depois você vai ver se o Senhor não vai colocar a mão aprovando a sua atitude. Porque tudo que Ele pediu na sua lei é para ser observado. E por certo Ele quer que eu e você andemos nesses caminhos. Na semana que vem vamos aprender um pouquinho mais sobre igreja. E sabe o que nós vamos ler aqui semana que vem? Que Deus tem uma igreja que prima por guardar os mandamentos de Deus. Todos eles. Lembra de Tiago 2,10? Quem guarda 9 e tropeça num é culpado de todos? Eles estão falando a mesma linguagem. Tiago não muda a visão de Paulo. A lei permanece aí para ser observada. Não como forma de salvação, que é o que Paulo combate, mas como um resultado de alguém que foi salvo. Nós vamos ter uma música agora e eu queria que você pensasse nisso. Será que esse mandamento tem sido esquecido também por mim? Será que eu nunca havia me atinado para esses textos da Palavra de Deus que revelam claramente a respeito do sábado, da sua vigência? Pense nisso, enquanto a gente ouve essa música agora. Deleito-me em fazer tua vontade, ó Senhor, e sinto-me contente em cumprir o teu querer, pois desde o mesmo instante que aprendi a crer em ti, a tua santa lei eu me dispus a obedecer. A lei de Deus e a expressão do seu amor, que terra, céu e mar formou. A obediência
Deus, é o serviço do amor daqueles que Ele transformou. E existe amor atrás de cada mandamento seu. E existe amor maior em observar a sua lei, seguindo o nobre exemplo de quem padeceu por mim. Aquilo que o Senhor mandar, eu obedecerei. A lei de Deus é a expressão do seu amor, que terra, céu e mar formou. A obediência a Deus é o serviço do amor daqueles que Ele transformou. A lei de Deus é a expressão do seu amor, que terra, céu e mar formou. A obediência a Deus é o serviço do amor daqueles que Ele transformou, daqueles que Ele transformou. Obrigado, Luiz. Ao finalizarmos o programa de hoje, queria deixar apenas 2 textos com você. O primeiro deles aqui em Romanos capítulo 7, no verso 12, onde o apóstolo Paulo conclui: por consequente, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus é uma cerca de proteção que Deus coloca para guardar seus filhos. E o salmista já havia declarado que a lei do Senhor é perfeita. Perfeita é algo que não pode ser melhorado. Não tem como melhorar uma lei que é perfeita. E ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, diz o salmista, e dá sabedoria aos simples. Ou seja, o simples pode ser sábio se entender que a lei é dada para nos guardar, para nossa felicidade. É uma cerca que Deus coloca para nos proteger contra a maldade do pecado. Que eu e você possamos escolher hoje obedecer à vontade de Cristo em todos os mandamentos, inclusive no sábado. Vamos orar para isso? Pai querido, obrigado por Tua palavra, que hoje mais uma vez nos ajuda a entender um pouco mais das verdades. Obrigado por entendermos que o Senhor nos ama e criou esse mandamento para que Ele nos ajudasse a termos mais tempo para o Senhor, a termos o descanso físico e espiritual, a termos tempo para a família, a termos tempo para o próximo, que nós possamos viver o espírito da lei, que nós possamos viver os Teus ensinos, até que o Senhor volte para nos buscar. Cuida de todos nós, dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença no nosso estudo de hoje. Lembrando que semana que vem a gente se encontra para mais um tema da Palavra de Deus. Até lá.